Olá, bom dia. Eu tenho uma reflexão para você, uma reflexão bem profunda de edificação para você. Você certamente será muito edificado com essa mensagem. Não que as outras não fossem de edificação, mas essa é de profunda edificação. Então vamos lá. Alguns irmãos eles conversando comigo, eu sou evangelista e sou evangelista de rua. Eu já tenho 22 anos de rua, queridos. Então eu tenho uma boa experiência de evangelismo. E uma das preocupações dos irmãos é que eles acham que continuam sendo pecadores. Apesar de não ter deixado de pecar, você não é mais um pecador ou uma pecadora. Por que você não é? Bem, vamos lá. Os irmãos sempre dizem assim, eu pergunto, quem é você? E ele diz, a resposta é, eu sou um pecador salvo pela graça. Tá certo, mas quando você é salvo, você deixa de ser um pecador. Então, mas a mentalidade deles é que eles continuam sendo um pecador salvo pela graça. Quem é você? Um pecador salvo pela graça. Um pecador salvo pela graça. A resposta constante e contínua dos irmãos. E eu estava orando a esse respeito e o Espírito Santo me deu uma palavra e eu quero compartilhá-la com você. Olha só, Isaías 59, desculpa, Isaías 59 diz o seguinte, Isaías 59 diz assim, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Os vossos pecados fazem separação entre você e o seu Deus. Se você é um pecador, você está separado de Deus. E quem sou eu, afinal, querido? Você pode me perguntar. E eis aqui a resposta. Vamos para 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. 2 Coríntios 5, 21. Olha que versículo poderoso, profundo, edificante, salvador. Um versículo desse salva a sua alma do medo, da culpa e da condenação. Vamos lá. 2 Coríntios 5, 21 diz assim, Jesus que não conheceu pecado, Deus o Pai fez ele pecado por você, para que você nele, em Cristo, seja a justiça de Deus. Eu estou fazendo uma aplicação pessoal desse versículo para você. Por isso que eu li ele, personalizando ele para você. Então Jesus que não conheceu pecado, Deus o Pai fez ele pecado por ti, para que você nele, em Cristo, seja a justiça de Deus. Quem é você então hoje? Você que já nasceu de novo, você que recebeu Jesus como Senhor e Salvador. E nascer de novo é ser filho da vida da ressurreição de Jesus. Eu tenho um vídeo que está lá no YouTube, o título dele é Filhos da Ressurreição. Vá lá no meu canal e veja esse vídeo, Filhos da Ressurreição. Então, você não é mais um pecador. Você agora é a justiça de Deus. Porque você sabe que Jesus na cruz, ele morre por causa do seu pecado. Então, a sua condenação cai sobre ele. Ele é condenado, culpado, e por isso ele vai à cruz. Porque o salário do pecado é a morte, você pecou. Mas o pecado, o seu pecado, foi arrancado e colocado em Jesus. Por isso que o texto de 2 Coríntios 5, 21 diz, Jesus que não conheceu o pecado. Deus o Pai fez ele pecado por ti, para que você nele, em Cristo, seja a justiça de Deus. Você é a justiça de Deus em Cristo. E a maioria dos irmãos
eles vivem com medo, eles sentem o peso da culpa, do medo e da condenação. Culpa, medo e condenação, então, tem minado a alegria dos irmãos por aí, por onde eu tenho passado. Porque eles acham que são pecador, mas eles não são mais pecador. Você não é mais pecador ou pecadora. Você é a justiça de Deus em Cristo. É o que o texto está dizendo. O teu pecado foi arrancado e colocado em Jesus. Por isso que 1 Pedro 2,24 diz, carregando Jesus mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, sobre a cruz, o teu pecado. Então o teu pecado foi colocado em Jesus. Deus o Pai fez ele pecado por você. Ele tornou-se pecado em seu lugar. E lhe deu a justiça dele. Você agora é a justiça de Deus em Cristo. Repita isso para você. Diga assim, eu sou a justiça de Deus em Cristo. É isso que você é. É isso que você se tornou no sacrifício de Jesus. Jesus, quando ele ressuscita e você o recebe como Senhor e Salvador, você recebe essa vida da ressurreição. Você agora é filho da ressurreição. E a vida da ressurreição, ela não tem fim. Portanto, você não pode perder a sua salvação. Como é que você perde a sua salvação se a vida da ressurreição é uma vida que a morte não tem mais poder sobre ela? E se você pecar, você morre. Alguns irmãos vivem nessa balança. Ele diz, eu pequei, perdi minha salvação. Aí ele corre para um lugar secreto, um quarto, um banheiro, qualquer lugar. E ele se põe de joelhos e ora e diz, eu me arrependi. E aí volta para a salvação. E aí daqui a pouco ele deseja alguma coisa que Deus não quer que ele deseje. E ele já perdeu a salvação. A salvação se perde. O Senhor disse, eu vou enviar o Espírito Santo, ele estará contigo para sempre. O escritor de Hebreus diz que é eterna salvação, eterna redenção. Agora repara só uma coisa. Suponhamos que você foi gerado de um abuso. O seu pai abusou da sua mãe. Só um exemplo. E você nasceu. Você não consegue desfazer a sua filiação ao seu pai, que gerou você em um abuso. Você não consegue desfazer isso. Você vai ser filho ou filha do seu pai por toda a vida aqui na terra. Se seu pai já morreu e alguém for lá no túmulo dele tirar um osso dele ou um cabelo, alguma coisa assim, e fizer um DNA, vai estar lá o seu DNA. Você é filha dele ou filho dele. Você não consegue desmanchar uma geração, o modo pelo qual você foi gerado, que foi um abuso. Você não tem como desmanchar essa fidelidade, essa filiação. Como você desmancha a cruz? Não se desmancha a cruz. Como você não deixa de ser mais filho de Deus. E quando você peca, o pecado já não pode mais lhe matar. Por que não pode matar? Eu quero encerrar dizendo isso para você. Você lembra das serpentes abrasadoras lá no deserto, quando o povo saiu do Egito para a terra prometida? As serpentes abrasadoras picavam as pessoas e elas morriam muito rápido. E o povo pediu a Moisés que falasse com Deus pela uma solução. Deus deu a solução. Faça uma serpente de bronze e bote em uma haste, em um poste. E quem for picado olha para aquela serpente e não morre mais. Olha só, o Senhor tirou as serpentes? Não. Tirou o veneno da serpente? Não. Tornou o veneno sem toxicidade? Também não. Qual foi a solução? Olha para a serpente de bronze e será salvo. Hoje você olha para Cristo, que naquela cruz pagou a sua culpa e o seu pecado. Portanto, não precisa você ter mais medo da culpa, da condenação e do pecado. Porque o Senhor Jesus já venceu isso para você. Amém? Então você não é mais um pecador, salvo pela graça. Você é a justiça de Deus em Cristo. Amém? Querido Abba, papaizinho, eu quero orar para que essa mensagem, ela penetre o coração de cada irmão, irmã, de cada pessoinha que está me vendo e ouvindo agora. Trazendo para ela a consciência de que ela é a justiça de Deus em Cristo, porque ela já nasceu de novo.
Ela já recebeu a vida da ressurreição. E essa vida da ressurreição é uma vida de poder indissolúvel. E assim, Senhor, é que eles estão nessa condição hoje, vivendo a vida do Senhor. Eles são, por natureza, filhos de Deus. Eles têm a natureza divina. Portanto, não precisa ter medo, porque não é mais culpado e não será condenado, porque Jesus já fez isso. E agora você é a justiça de Deus em Cristo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti e te dê a paz.